Você acha que o seguro J&O é exclusivo para grandes empresas e grandes executivos? É coisa de empresa que tem ações na bolsa, que são instituições financeiras, empresas de mineradora, né? Enfim, empresas gigantescas? Também, mas o seguro J&O é muito importante e eu ouso dizer que é mais importante para as outras empresas. Aliás, não para elas, né? Para os diretores executivos, gestores das empresas pequenas, médias e até das grandes, mas que não tem essa exposição toda. E eu vou te provar com um caso real de um senhor de 98 anos. Antes de falar sobre o caso desse senhor, por que a gente tem essa percepção que o seguro J&O é um seguro destinado para esse perfil de empresa proteger os administradores? Porque quando ele chegou no Brasil, há uns 20 anos já, mais ou menos, ele era contratado pelas empresas que estavam sendo privatizadas, que estavam trazendo esse seguro de fora. Então, tradicionalmente, ele passou a ser buscado, procurado por grandes companhias. E, obviamente, esses gestores têm uma probabilidade maior de serem processados, questionados, porque eles devem satisfação para a CVM, uso de instituição financeira para o Banco Central, eles têm uma exposição ali muito maior, muito mais empregados, uma comunidade que pode ser afetada muito maior. Então, a probabilidade deles sofrerem uma reclamação é muito maior do que gestores de empresas menores. Mas não significa que os gestores de empresas menores não têm risco. E digo mais, esses gestores de grandes empresas, eles normalmente são bem remunerados, têm bônus altíssimos e eles teriam condições de contratar um bom advogado para se defender. Às vezes, a própria empresa a qual eles administram pagam esses advogados. Quando eles contratam um seguro, vai no seguro. Quando eles não contratam, às vezes eles têm até uma carta garantia de que a empresa que vai pagar o advogado e etc. Na situação das empresas médias e menores, né, isso já não acontece, porque muitas das vezes a própria empresa não tem condições de pagar um bom advogado. E esse administrador não recebeu ao longo da carreira bônus altíssimos, salários astronômicos, ele não tem condição de ficar custeando enormes valores com advogados. E é o caso exatamente desse aposentado. Ele foi administrador de uma empresa de cimentos e saiu essa matéria recentemente que eu vou compartilhar com você para você finalmente entender a importância do seguro J&O e levar esse caso nas suas visitas para provar por A mais B que a empresa tem de contratar um seguro e que os administradores precisam dessa proteção. E que os administradores não podem nem ser malucos de aceitar aquele cargo se não tiver um seguro J&O. Esse é o título da matéria. Ex-diretor do Grupo João Santos busca por justiça. Ele é um senhor de 98 anos. Ele trabalhou como consultor e diretor de um grupo que tem a marca de cimento Nassau. Ele saiu em 2015, né? Ele atuou de 1981 a 2015, mas ele nunca foi sócio do grupo. Ele sempre trabalhou ali como consultor e como diretor. Segundo a advogada dele, o grupo acumula uma dívida de 13 bilhões com a União, 600 milhões com empregados, além de milhões para o Estado. Tem por volta de 14 mil processos. Hoje, o Francisco, né, o senhor de 98 anos, tem mais de 3.400 processos e em breve tudo indica que esse número vai chegar a 5 mil. E pasme, ele teve 30% da sua aposentadoria penhorada. Todos os meses, a única renda que ele tem, que é a aposentadoria dele, 30% vai para pagar os credores dessa dívida bilionária, que não deve nem fazer cócegas no montante, né? Esse valor de 30% de uma aposentadoria. Agora imagine um senhor de 98 anos, que não atua mais nessa empresa desde 2015, há quase 10 anos, tá tendo todo esse problema, tendo de pagar tudo do bolso, está com o nome sujo, ele precisando se preocupar em honrar o nome dele, em provar que não foi ele que contraiu essas dívidas, que ele não era responsável por essa área e tendo de gastar com uma advogada para fazer isso. É justamente isso que o seguro J&O faria por ele, porque o seguro J&O também cobre ex-administradores. No caso dessa empresa que está em recuperação judicial,
Provavelmente ela não conseguiria ter um seguro agora, mas antes dela entrar em recuperação, se tivesse um seguro e começasse a chegar aos processos, ele poderia usar a apólice. E pode ter situações também que os administradores são envolvidos, principalmente quando tem acusação de crime ambiental, sem a empresa estar em recuperação judicial, tá tudo fluindo normal e do nada chega lá uma ação judicial contra um ex-administrador que saiu há 25 anos da empresa, mas o crime ambiental é imprescritível, né? E pega todo mundo ali que foi gestor durante aquele período. Ele vai precisar contratar um bom advogado para se defender e etc, etc, etc. Veja como é importante. Mostre esse caso para os diretores, os gerentes, os executivos das empresas que você for falar sobre o seguro J&O. Porque hoje a empresa está bem. Quando ele foi convidado para trabalhar nessa empresa, foi o próprio dono ali, né, o sócio majoritário que o convidou, a empresa era respeitada, a empresa estava tudo bem, ele nunca imaginou que fosse acontecer isso no futuro. Provavelmente o diretor que você vai conversar agora está nesse momento da carreira dele, da gestão da empresa que ele está atuando. Está tudo bem, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Por isso que o seguro J&O é tão importante. E não adianta tentar contratar o seguro quando a empresa já está em recuperação judicial ou em processo de falência, porque aí nenhuma seguradora aceita. As que aceitam colocam tanta exclusão que eu nem consigo entender o que vai cobrir. Era melhor já nem aceitar mesmo, porque aí, como diz o ditado, Inês é morta. Você precisa contratar enquanto a empresa está saudável, porque aí os administradores estarão protegidos e se eventualmente ela deixar, né, de ser saudável, eles vão renovando a apólice e eles continuam com a proteção. Vai agravando o prêmio, vai acontecendo outras coisas, mas eles continuam protegidos. Apresente esse caso. É uma situação que comprova que todas as empresas devem contratar um seguro J&O, porque não é justo um senhor de 98 anos, depois de passar uma vida inteira trabalhando, ainda ter de se preocupar com dívidas contraídas pela empresa que estão denegrindo a honra dele e consumindo o pouco salário que ele recebe de aposentadoria.